Minha mãe nunca me tratou como filha. Eu era a empregada que morava de favor. Hoje quero ela longe de mim e do meu filho. Mas meu irmão mais velho até hoje ganha dinheiro para ajudar a começar a vida, tendo quase 40 anos. E sabe o que é pior? Essa história aqui se repete e se repete e se repete. Em muitos lares, se é que eu posso chamar assim, as filhas são tratadas como empregadas domésticas, tendo várias responsabilidades cobradas, enquanto os filhos são tratados como príncipes mimados. Talvez os dois sejam tratados da mesma forma na questão de a casa é minha casa, minhas regras, enquanto você morar debaixo do meu teto e blá blá blá. Porém, o homem é tratado como um hóspede VIP, recebe comida, roupa lavada, casa limpa, cama arrumada todos os dias. E a filha é a serviçal que tem moradia, que tem que lavar, limpar, cozinhar, ajudar nas contas, olhar os filhos mais novos. E também tem a questão de os filhos homens não são tão empurrados a sair de casa, a se virar sozinho, quanto as filhas mulheres. Geralmente, quem casa cedo para sair logo de casa e se ver livre daquele ambiente são as meninas. Os meninos geralmente só saem mesmo quando casam com alguma menina que estava desesperada para sair da casa dela. Ou quando arruma um bom emprego, sei lá, quando quer mudar de cidade. Mas é muito mais tranquilo. E recebem bastante apoio quando saem de casa. E se quiser voltar, são recebidos de braços abertos. Já as filhas ou são enxotadas para fora de casa, ou são tratadas que nem lixo até elas mesmas resolver sair. E se sair e der errado, é outra humilhação para voltar. Porém, se por algum acaso esse pai e essa mãe ficar doente, adivinha de quem que eles vão pedir ajuda? Adivinha? Pensa aí um pouquinho. Quem que um pai e uma mãe doente com problema vai procurar quando o calo aperta? Elas mesmas, as filhas mulheres. Quanto mais a gente dá para um filho, quanto mais a gente protege, quanto mais a gente facilita a vida do filho, mais fraco ele se torna. E quando a gente acredita ao filho a capacidade de frustrar, de se virar e ele vai dar conta, você fala, filho, agora vai. Os pais hoje têm uma dificuldade muito grande de deixar os filhos irem para a vida. Então eles continuam dando amor, carinho, afeto, fazendo tudo por filhos adultos. E quando a casa dos pais está tão gostosinha, confortável, eles têm tudo, eles não vão sair de lá. Eles não vão para a vida. Eles se tornam fracos. É o que está acontecendo hoje. Isso não é só no Brasil. É um movimento mundial. Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, meus irmãos. Bom, sobre a questão da educação dos meninos, né? Realmente, até quando as mães vão continuar assim? Mesmo que você é mãe de menino, você tem que entender, minha querida, que você está criando um homem. E você não pode fazer acepção de um menino da uma menina, entende? Eu sei que existe a diferença, porém, o fato dele ser homem também, você deve ensinar as mesmas responsabilidades que você ensina a sua filha. Então, é necessário que você precisa parar com esse ciclo de que, mas porque ele é menino, ele não pode fazer isso ou aquilo. Meu bem, isso não é verdade. O homem de verdade lava, passa, cozinha, sustenta o lar e faz muitas outras coisas, certo? Porque isso faz parte da vivência humana. E você está fazendo o quê? Um grande favor a seu filho, ensinando ele a lavar, passar, cozinhar, criando responsabilidade já desde cedo. Então, não faça acepção entre a menina e o menino. Quando você tiver os dois, tanto menino quanto menina, mude esse ciclo, entende? Principalmente para ele aprender a respeitar as mulheres. E ele vai respeitar sim, ele vai respeitar você mostrando que ele precisa ajudar, precisa proteger, responsabilidades. Porque como que ele vai olhar para a mulher se você trata a sua filha da maneira hostil, enquanto ele é celebrado? Como é que ele vai respeitar a mulher? Como é que você vai ensinar ele a respeitar uma mulher? Então, assim, isso é importante, tá bom? Eu
Eu vejo na criação das mães desta maneira e eu acho assim que é preciso mudar. É preciso mudar. Você quer que seu filho seja um bom homem, que respeite as mulheres, que trate bem as mulheres, que saiba escolher uma boa mulher? Então comece assim a agir da maneira correta. Diante tanto quanto sua filha, respeite inclusive, fazendo com que ele respeite a irmã enquanto mulher, enquanto irmã, né? E é importante, mostrando a ele que ela é mulher, ela é diferente que ele, ela precisa de respeito, ela precisa de cuidados também, certo? Assim como você. E assim você vai criar um homem, né? E isso é maravilhoso, né? Essa super proteção demais não ajuda. Isso eu tô falando para as mães solteiras, né? Mas que vai ter muitas hoje em dia. Mas também para os homens, da mesma maneira. Você tem que aprender, ensinar o seu filho a respeitar as mulheres, né? Porque é muito necessário. Não é para estar diferente. Menina tem que fazer tudo, lavar, passar, cozinhar e o filho não fazer nada. Não. Se você realmente quer criar um homem, então você tem que fazer com que ele também tenha a responsabilidade juntamente. Nem que seja limpar, passar pano, lavar, cozinhar. Que isso não mata ninguém, eu tenho certeza. E ele vai criar uma responsabilidade própria mesmo. E vai agradecer tanto a você, pai, quanto a você, mãe, sobre o que você ensinou. E é isso. Deus abençoe. Coisas que, como mãe de um homem, eu vou ensinar pro meu filho. Treine e seja forte. Não tem nada mais inútil pro mundo do que um homem inofensivo. Homem precisa ser perigoso, precisa ter cara de homem. Mas seja controlado, aprenda sobre autocontrole. Você não precisa vencer os outros, mas precisa vencer a si mesmo todo santo dia. E isso é disciplina. Comer direito, dormir direito, treinar direito. Um homem mole na rotina vira mole em tudo. Construa patrimônio e aprenda sobre dinheiro. Saiba ganhar, guardar, investir e multiplicar. Liberdade financeira evita humilhação. Conte a verdade para as suas mentiras. Se você for gordo é porque come mal. Se você for liso é porque não sabe lidar com dinheiro. E se for burro é porque não estuda. Seja sincero com todo mundo, mas com você seja mais ainda. Você deixará de ser um menino quando descobrir a intimidade de uma mulher. Sexo não é só sexo. Não deve ser pra você e não deve ser pra ninguém. Sexo é energia pura e você pode se destruir só porque entrou no lugar errado. Por isso, nunca entre numa mulher que você não multiplicaria. Engravidar a mulher errada pode transformar você num pai ausente. E o seu filho vai crescer longe de você e começar a vida em desvantagem por uma escolha que também foi sua. Seja útil, seja necessário. Respeite a mulher, antes, durante e depois. A forma que você trata uma mulher diz muito mais sobre você do que sobre ela. Nunca use a palavra amor para abrir as pernas de ninguém. É por isso que a escolha da mulher é tão importante como qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida, porque isso define o seu destino. Filho não é projeto de vida. Filho é missão e uma missão com prazo. A função de pai e mãe é criar para soltar, criar para ver o filho ir embora, para ver formar família, ser mãe, pai, esposa. Mas tem muitos pais que grudam e colocam o filho num pedestal emocional, faz dele a sua razão de viver. E quando vai ver, o filho desmorona. Aí vem depressão, chantagem, culpa, tudo travestido de preocupação de mãe, de pai. Mas no fundo é só egoísmo e falta de propósito. O filho não é uma bengala emocional e tem muitos pais tentando manter essa presença, esse vínculo com doença, com drama e culpa. E isso é dependência emocional. Vocês precisam entender que filhos são fruto, não tronco. Então você não pode construir a sua identidade em cima deles. Porque se você cria o seu filho para ser o seu tudo, ele nunca vai ser o que ele precisa ser. E o pior é que ele vai crescer achando que precisa escolher entre ser livre ou manter você de pé. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!